Olá, boa noite a todos. Boa noite, Hugo, seja muito bem-vindo. Estamos Olá. aqui em mais um Talks do IBN Brasil e o convidado de hoje é o Hugo, um neurocientista, CEO da NeuroIT em Portugal e também professor, diretor de vários cursos de universidades super renomadas em Portugal. Eu gostaria até de que você se apresentasse, Hugo, para as pessoas também te conhecerem melhor e entenderem por que você está aqui hoje. Conta um pouquinho sobre você. Olá a todos. Antes de mais, um grande beijinho, um grande abraço de Portugal para o Brasil. Para além desta distância, existe sempre uma ligação, e agora, claro, não podia deixar de ser uma grande ligação emocional com o Brasil, com todos vocês. Nós temos acompanhado, de facto, um grupo significativo de pessoas e investigadores, pesquisadores em Portugal têm acompanhado o vosso trabalho no IBN, que nos agrada imenso. Vocês realmente estão a fazer um excelente trabalho no que toca a todas estas ligações com as neurociências aplicadas às diferentes áreas de consumo. E lá está, queria agradecer o convite que me fizeram e é com enorme orgulho que estou aqui com vocês e com imensas saudades de todos vocês que eu tenho tido ao longo destes anos. Eu chamo Hugo Miguel Carvalho, sou de facto investigador em neurociências. Para além de ser investigador na área das neurociências, eu tenho a direção-geral da NeuroIT, é um centro de investigação privado, não é totalmente académico, é um centro de investigação autónomo, privado, na área das neurociências. O que nós fazemos, de facto, na NeuroIT é mapeamento cerebral e recolha de sinais neurofisiológicos. Recolhemos sinais do sistema nervoso central e também do periférico e depois criamos aqui um conjunto de recursos a partir desses sinais. Sou investigador e também, como é óbvio, sou investigador, sou professor, de facto, peço desculpa, sou também professor em várias instituições de ensino em Portugal, e para além de outras coisas mais, empresário, empreendedor, e acho que para já chega. Hugo, você está me ouvindo bem? Perfeitamente, Perla. Perfeitamente. Eu estou com um probleminha para ouvir você no seu áudio, mas eu consegui ler lábios e entendi bastante o que você falou, então eu vou continuando a conversa aqui enquanto o aplicativo se ajeita. Eu vou aproveitar também e me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Perla, sou professora e palestrante, também pesquisadora sobre neurociências aplicadas principalmente a comportamento e tomada de decisão, e trabalho com estratégias de marcas e negócios já há 17 anos, né? Então eu tenho uma longa carreira na área de comunicação e marketing. Hoje eu sou diretora de estratégia da W3 House, que é uma agência de publicidade e inovação aqui no Brasil. Tem bastante cliente bacana, enfim. Então, eu tenho bastante oportunidade de colocar em prática aquilo que eu estudo, né, comportamentalmente no meu trabalho. E é sobre isso até que gostaria de conversar bastante sobre você, Hugo. Você já está há algum tempo dentro da área, né, de pesquisa neurocientífica, investigando como as emoções atuam no nosso processo de tomada de decisão. Inclusive, vem, ao longo desse tempo, trazendo várias pesquisas inovadoras, e eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre suas pesquisas atuais e aquelas que estão em maior destaque nesse momento na sua carreira. Bem, relativamente às pesquisas de maior destaque na carreira, isto posso dizer que nos últimos 15 anos... Perla? Olá, agora eu estou te ouvindo, você me Ok, ouve? agora sim, Ah, perfeitamente. que bom! Que Bom, bom, então, já podemos continuar. vamos continuar daqui, então, como se a gente estivesse começando agora. Peço desculpas pelos probleminhas técnicos, às vezes o streaming acaba gerando problema, porque tem muita gente usando. E não sei aí em Portugal, mas aqui no Brasil, o universo de telecom ainda está se desenvolvendo para conseguir dar conta de tudo que está acontecendo, né? Em muitas casas, muitas residências estão usando internet, acho que isso interfere também um pouco. Bom,
voltando aqui à nossa discussão, e até porque eu também não consegui ouvir tudo, então eu vou retomar um pouquinho o nosso raciocínio. A gente estava discutindo sobre o processo emocional, né, e como as emoções interferem nos processos decisórios. E uma coisa interessante, acho que para a gente começar a falar um pouquinho sobre o conceito das emoções em si, era falar o que elas significam especificamente na ciência, né? Então, qual o papel das emoções no nosso processo decisório em geral e como elas atuam dentro do nosso organismo? Bem, isso daria aqui para nós podermos ficar durante 2 anos e acho que não conseguíamos chegar a conclusão absolutamente nenhuma. Mas aquilo que nós sabemos, e as últimas investigações pelo menos nos últimos 50 anos, dizem-nos que as emoções estão na base de todos os comportamentos dos seres vivos. E agora vamos nos focar um pouco mais na situação dos humanos, porque é esses que nos interessam de facto, pelo menos nesta conversa. Não nos interessa, de facto, há muito interesse nas emoções de todos os seres vivos, mas nesta nossa conversa, principalmente no processo de tomada de decisão humana, as emoções são fundamentais. Pelo menos aquilo que nós sabemos é que todo o comportamento humano tem na sua base emoções. É claro que antes das emoções teríamos eventualmente aqui a questão da neuroquímica, como é que acontece. Nós queremos acreditar que há um conjunto de fenómenos neuroquímicos que determinados neurotransmissores juntos processam e desenvolvem uma determinada emoção, e um conjunto de emoções base vão produzir emoções secundárias, terciárias, que depois vão desenvolver estados de humor e estados comportamentais e, por sua vez, então vão desenvolver, ou seja, a partir dos padrões de humor e dos estados emocionais, vão desenvolver comportamentos. É assim que, de certa forma, nós queremos acreditar, porque isto na ciência nós temos espaço, por isso é que nós somos uns privilegiados, os cientistas, é porque podemos especular. Aliás, eu diria mesmo, e permitam-me ser tão atrevido a este nível, que os cientistas é a única classe profissional do mundo, pegando nos princípios éticos, que podem mentir. Porque sempre que nós queremos fazer investigação científica, há um momento em que nós temos de mentir a alguém, nem que não seja o paciente, se fizéssemos uma investigação ou uma pesquisa na área, por exemplo, farmacológica, e já que vivemos agora uma situação pandémica, uma doença à escala mundial, nestes estudos que estão a ser feitos do ponto de vista imunológicos, alguém vai ter de levar com mentiras. Alguém vai ter de ser enganado, nem que não seja aqueles que vão ser submetidos a um placebo. Vai haver uma mentira a alguém. E nós, enquanto cientistas, temos essa autorização ética para mentir. Portanto, somos os privilegiados. Agora, não nos chamem de facto de mentirosos. Nós utilizamos a mentira a favor da ciência. Mas isto tudo vem responder a que nós queremos acreditar que esta é a estrutura mais orgânica do ponto de vista comportamental e na investigação das neurociências chamadas cognitivo-comportamentais. E sabendo que as emoções, então, estão na base do comportamento humano, se nós queremos investigar comportamentos, se nós queremos investigar atitudes humanas, nós temos, obviamente, de dedicar uma parte desse tempo na investigação ao estudo das emoções. E foi isso, e tem sido isso que eu tenho feito, pelo menos nos últimos 15 anos, na investigação em neurociências. Eu coordenei algumas investigações aqui em Portugal e em alguns países da Europa no que toca ao material. Mas enquanto eu vou resolvendo aqui no paralelo, eu gostaria muito que a gente trouxesse para as pessoas um pouco de como a gente faz, né, dentro da neurociência, para mapear as emoções. E por que é importante mapear emoções, uma vez que, né, existem pesquisas qualitativas, quantitativas, que perguntam para as pessoas, né, como você se sente, o que você sente quando você é impactado com esta imagem. Mas
fica muito claro, a partir de estudos neurocientíficos, que aquilo que as pessoas têm de consciência é uma parcela muito pequena da realidade, daquilo que realmente acontece dentro delas. Ou seja, o processo emocional é absolutamente inconsciente. E qual é o fundamento de mapear as emoções quando a gente fala, principalmente, de entender o comportamento humano, né? Então, como que a gente faz para capturar os dados, né, do nosso sistema biológico e qual é a utilidade desses dados emocionais? Para que a gente usa esse tipo de informação, né, entendendo todo o processo de comportamento? Olha a tecnologia dando um caldo na gente. Eu espero que realmente me consigam ouvir, mas relativamente à questão que me colocaste, como é a importância de mapearmos emoções, em primeiro lugar, cada vez que nós queremos mapear emoções, nós temos, obviamente, de induzir, de levar o sujeito, ou seja, o ser humano, a viver essa emoção. Se nós queremos, e pegando, por exemplo, em emoções básicas de Ekman, por exemplo, a alegria, o nojo, a raiva, a ira, nós temos realmente de induzir um sujeito, o participante, a viver essa emoção. E a melhor ferramenta que nós temos para podermos induzir alguém num estado consciente dessa mesma emoção é induzindo, eventualmente, um estímulo audiovisual. Nós sabemos e temos informação que o Instituto de Saúde Mental de Filadélfia, da Universidade de Filadélfia, desenvolveu a questão que eu estava a dizer. O Instituto de Filadélfia desenvolveram 2 baterias já há alguns anos, isto após os anos 70 e pelos anos 80 fora, e onde evidenciaram muito nos anos 90, que é o IAPS e o IAMS, que eram baterias de estímulos, neste caso um deles visual, que eram imagens, no outro eram áudios, o IAPS era de imagens, o IAMS era de áudio, para induzir sujeitos em estado de consciência e em estados de cognição normativa, para poderem induzir essas emoções nos sujeitos e depois mapearem. Nós, aqui em Portugal, e este até foi um estudo desenvolvido por mim, desenvolvemos uma bateria de estímulos audiovisuais. Produzimos vídeos muito curtos, utilizámos cinematógrafos e produtores de cinema para nos desenvolverem alguns vídeos muito curtos, e esses vídeos iriam induzir as pessoas, os participantes, numa determinada emoção. Foi por aí que começámos a construir essa bateria de estímulos, neste caso audiovisuais, para podermos induzir os participantes nessas emoções. E depois, como é que nós fazemos? Recorremos a técnicas de imagem médica, ou seja, de eletroencefalografia, competência da pele, acelerometria, já tinha dito a eletromiografia, e frequência cardíaca. Juntamos essas técnicas todas, sincronizamos, que foi isso que realmente desenvolveu e o nosso centro desenvolveu com grande eficiência, foi sincronizarmos esses sinais todos, porque alguns deles são do sistema nervoso central, outros já são dados periféricos, recolhemos esse conjunto de dados, que são dados muito interessantes, que diferem, que são bastante diferentes, por exemplo, da ressonância magnética, em que nós emitimos um sinal e ele é estático, ou seja, nós só conseguimos medir naquele milissegundo em que realmente há o feixe da ressonância passa em determinadas zonas do nosso organismo. Estas técnicas não permitem-nos alguma temporalidade. Conseguimos, durante um período de tempo, recolher esse sinal e atribuirmos valores numéricos, ou seja, matemáticos, a esse processo de tempo quase ao milissegundo e correlacionar com a própria imagem que o sujeito estava a ver. E a partir daí, o que é que nos permite? Nós sabemos que os dados psicofisiológicos permitem ser recolhidos, analisados e depois extrair padrões. E foi isso o mais importante, é extrair o padrão que está associado àquela emoção. Nós desenvolvemos isso, recolhemos esses padrões, recolhemos esses dados, tudo se resume depois a uma coisa maravilhosa que nós, por exemplo, aqui em Portugal não gostamos muito, que é a matemática. Vamos aos números, recolhemos esses dados, extraímos os padrões e com esses padrões
Depois, chamamos outras equipas, porque, de facto, nós somos uma equipa multidisciplinar, com vários profissionais de várias áreas. Chamamos a equipa de engenheiros informáticos e da área das matemáticas aplicadas para darem o seu contributo técnico e científico e metodológico para conseguirmos extrair esses padrões. A partir desse momento, nós acabámos por chegar a um fenómeno muito interessante, é que tínhamos ali um conjunto de dados que nos permitia fazer o que nós chamamos engenharia inversa, andar para trás no tempo e desenvolvermos algoritmos informáticos, neste caso, que depois vão alimentar sistemas de inteligência artificial. Isto tudo para quê? Claro que nós não queremos de todo criar algo irónico ou algo extremamente agressivo, com máquinas que vão e robôs com inteligência artificial bastante apurada. Mas queremos, de certa forma, desenvolver mecanismos que nos ajudem e sistemas integrados informáticos que nos ajudem a tomar boas decisões e a prever determinados comportamentos. E nós já temos alguns equipamentos, por exemplo, equipamentos como celulares, ou como telemóveis, ou como outros equipamentos como os nossos computadores, já têm alguns algoritmos na sua constituição que nós fornecemos para ajudar a interpretação de comportamentos. Hoje nós temos equipamentos, e os nossos celulares têm interpretação de estados emocionais, conseguem ajudar a interpretar os estados emocionais para de certa forma, nos ajudarem a alterar esses estados, e isso já tem um contributo sobre os estudos que nós andámos a desenvolver e sobre os dados que nós carregamos e fornecemos a estas indústrias de inteligência artificial. É um pouco por aí. E isto tudo porquê? Porque nós queremos acreditar, enquanto investigadores, enquanto pesquisadores, que não queremos transformar robôs de todo nem inteligências artificiais que substituam o ser humano de todo. Nós queremos é desenvolver tecnologia que ajude o ser humano a tomar decisões mais acertadas e a poder viver com mais felicidade, com mais alegria e com melhor qualidade de vida. De facto, muitos desses equipamentos e muita desta investigação vêm ajudar pessoas que têm algumas dificuldades, podendo tirar partido de uma excelente qualidade de vida, principalmente aquelas pessoas que veem muitas vezes essa qualidade de vida comprometida, e aquilo que nós queremos de facto é ajudar a sociedade nas suas maiores limitações. Até porque eu venho da saúde mental, sou clínico, e essa é a nossa ambição, é podermos fornecer ao ser humano melhor condição para poder ter qualidade de vida. Eu já me estou a repetir, mas eu nunca me posso esquecer da qualidade de vida e da felicidade do ser humano, até porque a felicidade é a única emoção positiva que o ser humano tem. Vamos ver se agora a gente vai usando um chat interno. Continua a não ouvir, Perla. Peço desculpa. Imagina. Ok. Eu consigo ler como o mercado de Portugal está a consumir as neurociências. As empresas e marcas estão preparadas para usar essa tecnologia? Era essa a pergunta, basta só dizer sim ou não. De facto, esta indústria, nós trabalhamos muito para empresas que estão... nós trabalhamos para muitas empresas que estão sediadas em Portugal, mas a maioria das empresas aqui na Europa são multinacionais. Elas consomem muito alguns destes estudos e lançam-nos desafios. De facto, as empresas estão cada vez mais sedentas de experiências científicas, de dados que possam ser inovadores para eles próprios também criarem novos paradigmas. De facto, aquilo que nós estamos a ver aqui na Europa é que as empresas não se focam, e eu acho que é correto, não se focam muito nos resultados
que estas áreas podem dar. Um pouco ao contrário daquilo que se tem verificado noutros países do mundo, que se baseiam muito em dados que resultam de investigação em neurociências, nós acreditamos que ainda há algumas arestas que têm de ser limadas e ainda há muitas dúvidas relativamente aos estudos das neurociências e os resultados que elas possam trazer de evidência às empresas. Agora, o que tem acontecido, e é uma curiosidade, é que as empresas têm procurado alguma ajuda e estão muito sensíveis aos estudos que advêm de experiências aplicadas às áreas das ciências cognitivo-comportamentais e às áreas das neurociências. E tudo porquê? Porque ultimamente tem havido muitos pedidos de empresas que nos pedem experiências científicas, numa tentativa de perceber se realmente é o caminho certo ou não de utilizarmos estes fenómenos e estes dados que são muitas vezes de difícil interpretação. Mas os clientes que nós temos tido e aqueles que mais apostam nesta investigação são empresas multinacionais. Por exemplo, há algumas empresas para quem nós trabalhamos e com quem nós colaboramos, como por exemplo o IKEA, que é uma rede que toda a gente no mundo conhece, o IKEA dos móveis, em que eles têm um outro segmento de mercado muito interessante, que é as experiências de ambientes de animação. Por exemplo, na Europa, muitas superfícies comerciais têm espetáculos de inverno ou de Natal, como, por exemplo, o Quebra-Nozes no Gelo, o Alice no País das Maravilhas, experiências que estão envolvidas e que são estratégias para atrair novos clientes em épocas mais festivas, como, por exemplo, o Natal. E nós, nos últimos anos, temos desenvolvido muitas experiências científicas de recolha de dados psicofisiológicos enquanto esses espetáculos estão a decorrer. Nós convidamos participantes a irem assistir ao espetáculo e vamos recolher os dados psicofisiológicos desses participantes enquanto assistem àquele espetáculo. É claro que todos os espetáculos têm uma base, uma história que todos nós conhecemos, mas depois há readaptações e introduções de novas personagens nestes espetáculos, que são desenvolvidos pelos seus produtores e pela equipa de guionistas que introduzem novas personagens, e é muito interessante que nós assistimos a fenómenos bastante curiosos, que é, cada vez que aparece uma personagem nova nesses espetáculos, os dados psicofisiológicos, ou seja, nós encontramos padrões completamente distintos daquilo que seria normal encontrar naquele próprio espetáculo que habitualmente nós estamos educados e nós estamos preparados para a própria história. Nós sabemos que Alice no País das Maravilhas há um conjunto de personagens que nós já conhecemos da nossa infância, mas de repente se aparece uma nova personagem, estes coreógrafos, estes produtores tentam sempre introduzir, isto é um pouco como o transmídia nas empresas audiovisual, que temos grandes marcas como a Disney que introduz uma nova personagem num novo filme e queremos perceber qual é o impacto daquela nova personagem e o que é que ela poderá desenvolver no futuro. E é muito isso que tem acontecido, é esse teste, tentarmos perceber se nós conseguimos dar algum input do ponto de vista de sinais psicofisiológicos e de alterações comportamentais cada vez que aparece essa personagem. E aquilo que nós temos verificado é que sim, e há aqui um conjunto de situações muito interessantes que a mesma, e isto é tão fascinante, que reparem, o grande mistério. Se nós temos conseguido monitorizar e temos conseguido desenvolver estas experiências científicas com cidadãos de vários países da Europa e do mundo que vão assistir a esses espetáculos, e os padrões e o resultado neurofisiológico
de portugueses é um, de brasileiros é outro, de espanhóis é outro, de finlandeses é outro, sei lá, de países africanos é outro, e nós começamos a perceber, atenção, afinal, isto do comportamento não é regular ao ser humano. Estas experiências, e isso nós sabemos, que é todas estas experiências e os construtos culturais interferem imediatamente nos processos de decisão do sujeito. Agora, isso é muito interessante, que se nós quisermos chegar ao processo de tomada de decisão, que é perceber quais são as emoções que estão na base do processo de tomada de decisão de um ser humano, a primeira coisa que nós colocamos é de que ser humano? Do brasileiro, do português, do espanhol, do angolano, do norte-americano, do finlandês, do francês. Tudo isto, ou seja, nós começámos a perceber que, do ponto de vista de percepção, de interpretação daquele estímulo, os padrões cognitivos são completamente diferentes. Isso foi um fascínio e é isto que a diversidade cultural traz à sociedade, principalmente à sociedade dos investigadores e dos pesquisadores. Investigadores é um termo muito português, vocês utilizam mais do pesquisador. E isto é muito fascinante, que é, afinal, não há aqui uma fórmula mágica e não há aqui nenhuma fórmula que basta fazer isto que depois o sujeito vai ter um determinado comportamento e uma determinada decisão, porque depende completamente dos padrões culturais, da nossa educação, das nossas vivências, das nossas experiências, e até mesmo dentro dos padrões de um cidadão como português, o sexo, ou seja, se é masculino, se é feminino, a idade, a habilitação, ou seja, os estudos, vão interferir imediatamente nos processos de decisão, tendo em conta aquilo que nós acreditamos que é a emoção. Portanto, isto é tudo tão novo, temos tantas dúvidas, mas essa é que é a magia para todos vocês que nos estão a ouvir à distância. E eu sei que existem muito mais perguntas que podíamos estar aqui a noite toda a falar, sim, mesmo com estas dificuldades técnicas, mas a magia, e permitam-me esta expressão, a magia de cada um de nós ser um macro-sistema altamente complexo e não sermos iguais nem termos os mesmos princípios, faz com que seja cada vez mais fascinante estarmos a estudar o comportamento humano, seja lá onde for, se é na área forense, se é na área do consumo, se é na área da decisão. Esse é que é o grande fascínio. E por isso é que nós temos tanto espaço, e há aqui uma questão que eu deixaria como sugestão. Se alguém daqueles que nos estão a ver, que eu espero que não sejam muitos, porque também não estamos a acrescentar grande valor, mas se aqueles que nos estão a ver e pensarem neste momento de ok, será que está tudo dito à volta das neurociências e é só isto que nós andamos aqui a ver e não há grande mistério e as conclusões estão tiradas, eu vou já desanimar toda a gente, que é mentira! Nós estamos num início, as dúvidas são tantas, há tanto espaço para todos os cidadãos deste mundo, os 7 mil milhões de habitantes deste planeta, se todos eles viessem para a área das neurociências, todos esses contributos eram pouco. Eu quero acreditar que tudo isso era muito pouco, havia espaço para muito mais. Portanto, todos aqueles que decidirem trabalhar no campo da investigação científica e na pesquisa das neurociências aplicada, seja lá o que for, à decisão humana, ao consumo, à economia, à sociedade, às ciências às ciências sociais, às ciências humanas, às artes, às ciências aplicadas, às ciências exatas, todos os que decidirem, porventura, arriscar e tomar a decisão errada de cair no campo das neurociências, primeiro são bem-vindos, todos. Depois é uma área de extrema
como é que eu posso dizer? É de extrema... Tem espaço para muita pergunta. Desmotivação, eu não estou a conseguir ouvir, mas Perla, se me conseguir escrever, sim, seria ótimo. É de extrema desmotivação, porque quando nós pensamos que estamos a descobrir uma coisa, que estamos mesmo a chegar a um resultado que era expectável, que é agora, vamos mesmo encontrar uma resposta, nesse momento cai tudo por água abaixo e percebemos, ok, nada, estávamos à espera deste resultado e afinal é completamente errado. E depois é o mais engraçado desta área é que nós vamos atrás de uma determinada lógica científica, que é vamos fazer uma pergunta, vamos considerar as hipóteses, vamos tentar obter alguns resultados para chegarmos a uma conclusão. Nós começamos com este pensamento para uma determinada dúvida e achamos que estamos no caminho correto. Quando chegamos ao fim, dizemos, pronto, aquilo que nós pensávamos que ia acontecer foi tudo errado. Qual é a surpresa? A surpresa é que, do nada, quando nós pensamos que estamos a ir numa determinada direção e que vamos encontrar uma resposta para uma pergunta, por mais pequenina que seja, chegamos lá e o resultado é sempre errado. Nunca é aquilo que nós estamos à espera. E o mais fascinante é que depois, com esse resultado, vimos a descobrir outras perguntas. E afinal, aquele resultado que nós pensávamos que ia ser uma resposta a uma pergunta que nós próprios tínhamos feito, vai ser a resposta a outra pergunta que alguém ao nosso lado ou do outro lado do mundo tinha. E então o que acontece é nós olharmos e dizermos, olha, nós tínhamos aqui uma pergunta, tínhamos uma grande pergunta científica para tentar responder, não conseguimos responder à nossa pergunta, mas conseguimos responder à vossa pergunta. Portanto, tomem lá os nossos dados e vejam se eles vos podem ajudar. Portanto, nós na área das neurociências somos muito poucos em todo o mundo. Todos aqueles que estudam neurociências acho que são muito poucos ainda, face à quantidade de perguntas e de respostas que há para encontrar. Todos aqueles que vocês informam que 29 mil pessoas já fizeram formação, por exemplo, com o IBN, todos esses 29 mil pessoas são muito poucas se quiserem todos vir trabalhar para dentro das neurociências. Há muito espaço, as perguntas são cada vez mais, nós estamos constantemente, dia após dia, a pesquisar e a tentar encontrar respostas. E eu acho que há uma coisa muito, muito bonita nesta área científica. É que somos todos muito amigos. Todos os investigadores a nível mundial são todos muito amigos. Nós comunicamos todos uns com os outros. Nós partilhamos muita informação uns com os outros. Nós somos uma pequena família em todo o mundo. E é isso que faz de nós, mais do que aquele estatuto, porque, por exemplo, aqui na Europa, ser neuro qualquer coisa é extraordinário. É muito bom sermos neuro qualquer coisa, ou neurocientista, ou neurologista, ou neuropsicólogo, seja o que for. É muito bom, temos um grande estatuto, toda a gente gosta muito das neurocoisas. É assim como nós falamos aqui, as neurocoisas, e ainda temos uma outra expressão, perdoem-me, que é neurocenas. Neurocena, uma neurocena qualquer. Mas o mais incrível é que somos todos muito amigos e partilhamos muito, discutimos muito entre uns e outros, partilhamos boas práticas e isto faz de nós uma pequena, grande família que eu tenho muito orgulho de fazer parte e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi vir para esta área que me traz só questões diariamente e poucas respostas me dá, mas é isso que nos faz constantemente estar em constante pesquisa, em constante contacto e em constante partilha, porque isto é muito bom. Há uma coisa muito mais interessante, que é, e não me interpretem mal, vocês a partir de agora vão me matar, vou ter todos os neuropesquisadores, principalmente da área do consumo no Brasil, a quererem me matar. Mas eu vou dizer uma coisa. Não são as neurociências que vão dar um contributo à economia nem ao consumo. É o consumo que vai dar um grande contributo às neurociências. É completamente ao contrário. É
as teorias de consumo, as teorias da economia comportamental, embora que sejam teorias muito recentes, mas são essas disciplinas que estão a dar um excelente contributo às neurociências. É completamente ao contrário. Nós pensávamos que eram as neurociências que vinham dar um contributo à economia, ao marketing, às ciências económicas, à gestão, aos recursos humanos. Não, é ao contrário. São estas ciências e estas disciplinas que têm construtos já muito enraizados, muito testados, que nós acreditamos que são muito bem consolidados, muito fortes do ponto de vista de robustez científica, que estão a dar um excelente contributo à investigação em neurociências. Portanto, muito obrigado a todos vocês, e isto é uma mensagem que eu queria passar. Muito obrigado a todos vocês que trabalham na área do consumo, a todos vocês que trabalham na área da propaganda, na área do marketing, na área das ciências económicas, porque, ao contrário do que vocês possam pensar, são vocês que estão a dar um excelente contributo à área das neurociências, quer seja cognitivo-comportamentais, quer seja na área das neurociências clínicas e para a saúde. Ou seja, a medicina, para todos aqueles que pensam que a medicina é uma ciência, não, é uma arte muito, muito bonita. Porquê? Porque é que é uma arte? Porque nós não conseguimos replicar o mesmo fenómeno com toda a gente. Eu posso dar um medicamento a uma pessoa e ele reage de uma determinada forma a esse medicamento, dou o mesmo medicamento com a mesma posologia ou com a mesma percentagem à mesma hora a outra pessoa e a reação àquele medicamento vai ser completamente diferente. A mesma cirurgia que é feita com uma pessoa pode ter um resultado, com outra pessoa pode ter um outro resultado. Portanto, isto é a magia da arte da medicina. É nós percebermos de que forma é que conseguimos criar um padrão de replicar aquele fenómeno numa pessoa ou noutra pessoa. Mas isto tudo para dizer, por favor, vocês nisso muito fazem muito forte e rigor, continuem-no a fazer, por favor, para a sociedade, não só do Brasil, vocês conseguem encontrar um momento sempre para questionar aqueles dados, e isso fazem-no muito bem. E era isto que eu gostaria, de facto, se as questões técnicas e as condições técnicas não nos possibilitarem continuar, há uma coisa que eu quero dizer, que é que continuem a fazer aquilo que estão a fazer e que muito bem estão a fazer e que estão a dar um contributo, não é para o Brasil, é para todo o mundo. Muito obrigado, bem-aja por aquilo que estão a fazer desse lado do Atlântico, tem enorme reconhecimento em todo o mundo. Muito obrigada. Eu queria... Eu vou tentar ler aqui a outra pergunta. Qual a visão de futuro? Como a tecnologia e as neurociências contribuirão para as nossas vidas? Há pouco eu falava que quando nós fazemos investigação e recolhemos estes dados, eles vão, e pelo menos aquilo que nós, enquanto coordenador, de facto, das neurociências às outras áreas, à engenharia, nomeadamente à engenharia de telecomunicações e à engenharia informática, para desenvolverem equipamentos que têm na sua base, nos seus algoritmos, dados que vêm das neurociências, cálculos que vêm das neurociências. E isso acredito que está na base de nós construirmos tecnologia que nos vai ajudar imenso. Começa logo pela inteligência artificial. Atenção, olha, eu não quero tornar a conversa muito desagradável e muito massacrante e sem interesse nenhum. Mas deixem-me contar-vos aqui uma história. Sabiam que há uma área da engenharia informática chamada neurocirurgia? Ou seja, são investigadores e pesquisadores de engenharia informática que estão a fazer uma coisa que é a neurocirurgia. Pegam em redes neuronais informáticas, ou seja, pegam nesses algoritmos de inteligência artificial, pegam naqueles dados, nos espectros todos, e depois vão tentar cortar, como se fossem neurocirurgiões,
áreas de aprendizagem daquele algoritmo, para possibilitar que a aprendizagem do computador, ou seja, a aprendizagem informática, seja elevada a outro potencial. E isto é muito interessante, porque nós estamos habituados que neurocirurgião é só aquele que vai abrir o cérebro humano, e de repente temos uma outra área que é um neurocirurgião que é engenheiro, é o neurocirurgião de recursos informáticos. Isto é extraordinário, ou seja, reparem bem, foram as neurociências que vieram dar um contributo para que novas áreas, nomeadamente na engenharia informática, possam ser desenvolvidas. E depois, reparem bem, noutro mistério e noutro cenário lindíssimo, que é os engenheiros informáticos vão beber vão beber informação às neurociências para utilizarem recursos nas suas áreas, e depois as neurociências vão buscar informação aos engenheiros, à engenharia informática e de telecomunicações, para tentar interpretar dados que acontecem dentro do nosso cérebro, ligações que acontecem no nosso cérebro, para tentar replicar e perceber se é mesmo assim que o nosso cérebro funciona ou não. Ou seja, nós estamos aqui como uma comparação de ADN, estamos a tentar encontrar um padrão de um lado, outro padrão do outro, para ver se ele realmente encaixa, e fazemos uma comparação entre um dado que é de informação genética e outro dado que é uma informação que é entre zeros e uns, ou seja, é uma informação que é informática, ou seja, linguagem máquina. Nós estamos a tentar encontrar aqui um meio termo, porque queremos acreditar que eventualmente isso pode dar uma grande ajuda. Portanto, aqui já não são as neurociências a darem um contributo à engenharia informática, era aquilo que eu dizia há pouco, é a engenharia informática e as telecomunicações a darem um excelente contributo a quem pesquisa neurociências. Foi incrível. Inclusive porque suas ideias trazem muita visão, até pensando na sua experiência em Portugal, para o Brasil mesmo aprender com você e saber um pouco mais sobre como o mundo está evoluindo nesse sentido. Então, temos hoje aqui uma discussão incrível que, infelizmente, acabou não conseguindo evoluir por falta de diálogo. A gente está com problema de áudio, mas eu vou convidar novamente o Hugo para a gente usar um outro sistema de streaming e poder, né, desenvolver uma conversa real e legal para todo mundo também aprender mais com a gente. E, infelizmente, o brainstorming não foi possível, mas foi possível uma série de insights que o Hugo trouxe para a gente e que eu agradeço muito a presença dele. E eu gostaria, inclusive, de fazer um novo convite. Em seguida, a gente avisa vocês da melhor data. Agradeço a todos também que estão nos ouvindo e que estão presentes aqui hoje. E prometo que a gente vai resolver os problemas técnicos no aplicativo de streaming para poder ter novos talks mais elaborados. E um beijo a todos, boa noite. Obrigada, Hugo. Até logo.